Olá, gente. Hoje nós temos aqui a companhia do Simeão. Esse aqui que está do meu lado. Simeão. Quem foi Simeão? Foi um escravizado que pertenceu a Agostinho Ramos. É um dos primeiros forasteiros que chegaram aqui nessa região. Na historiografia oficial, ele é tido como um dos fundadores da cidade de Itajaí, ou da então vila de Itajaí, posteriormente cidade. Ou ainda antes, Curato, depois vila e depois cidade. Então, durante muito tempo, esse personagem estava escondido, estava silenciado. Então, nas nossas pesquisas, nós evidenciamos a existência desse trabalhador na condição de escravizado, não é? Então, a partir disso, nós passamos a dar visibilidade e conseguimos instituir uma lei municipal e presentear, homenagear aquelas pessoas que durante o ano se destacam na divulgação, na preservação da cultura afro-brasileira. Então foi estabelecido o Prêmio Simeão de honra ao mérito. Eu já tive a grata satisfação de recebê-lo. É, mas a gente quer dizer que é necessário recuperar esses sujeitos anônimos da história do Brasil, da história local, da história regional, sobretudo porque houve uma tentativa de apagamento da memória na história do Brasil, como nós já falamos anteriormente, sobretudo no início da República, em nome do progresso, em nome da higienização, em nome de apagar a mancha negra da escravidão, tentou-se, de forma deliberada, esconder a participação dos africanos na construção desse país. Tanto é que muitas atividades ou muitas práticas culturais foram proibidas sistematicamente durante muito tempo. As religiões de matriz africana, a capoeira, o jongo, o machixe, eram tidos como subculturas, eram tidos como perniciosa a moral e os bons costumes. Mesmo o samba. Durante muito tempo, o samba era coisa de malandro, era coisa de pessoas marginais, sem bons antecedentes. Então, nós estamos aqui buscando recuperar, dar visibilidade a esses sujeitos históricos, ainda que invisíveis. Aqui em Itajaí, por exemplo, nós tentamos dar visibilidade à Preta Caetana, que recebeu o nome de um riacho e hoje está todo ele aterrado, né? Ele passa pelo centro de Itajaí de forma subterrânea, né? Ele foi aterrado, né? Mas ele existe. Ribeirão da Caetana. Pode ser um bom motivo
para os professores e professoras aqui da região motivar os seus alunos, alunas, a fazer uma investigação acerca do Ribeirão da Caetana, hoje canalizado. Mas eu vou dar uma dica. Ele passa ali nas imediações do Colégio Unificado, nas imediações do Compre Bem, Atacadão, quero dizer, o antigo hipermercado, e ele passa nas proximidades do tradicional Colégio São José, desaguando na localidade da antiga prefeitura, desaguando no Itajaí-Açu, né? Na região do Porto hoje, Ribeirão da Caetana. E é preciso dizer que o sobrenome Caetano é uma família muito grande aqui em Itajaí, que são descendentes dessa preta caetana. Aliás, nós já escrevemos sobre essa família na obra intitulada Caetanos e Caetanos, História em Preto e Branco, na Foz, Tradição Caetanos e Caetanos, Tradição Oral e História em Preto e Branco, na Foz do Itajaí. Eu tenho ele aqui, tá aqui na minha estante. Deixa eu ver se eu localizo. Né? Já apresentei vocês uma vez, mas é sempre bom a gente reapresentá-lo. Aqui, ó. Então, aqui a imagem, fotografia de alguns dos caetanos, descendente da preta caetana, que eu mencionei aqui o nome do riacho. Então, as primeiras e poucas referências que nós temos do Simeão foram as seguintes. Uma entrevista que Antônio da Costa Flores forneceu ao jornal Novidades por volta de 1907, se não me engano. Ele era, na época, considerado um dos homens mais idosos de Itajaí. Antônio da Costa Flores disse ter chegado aqui em 1840, entre 1840 e 1844. E é bom lembrar que em 1824, Itajaí foi elevada à categoria de curato, quando se estabeleceu a primeira paróquia. Então, o ano que vem vai se comemorar 200 anos da instalação da primeira paróquia Itajaí. E essa igreja, conhecida hoje como Igrejinha da Imaculada Conceição, foi construída pelas mãos do Simeão, que era um pedreiro. Quem nos conta isso foi o Antônio da Costa. Quem nos contou isso foi Antônio da Costa Flores. Mas se nós passarmos ali, ao lado da igrejinha da Imaculada Conceição, ponto turístico da cidade de Itajaí, que está na localidade denominada Marco Zero, onde teria começado a cidade, próximo do porto, nós não encontramos nenhuma referência relativa a quem construiu o alicerce desse templo sagrado. Talvez agora, nos 200 anos, ele ganhe mais visibilidade. Eu sei que foi constituída já uma comissão para, ao longo desse ano de 2023 e 2024, estabelecerem celebrações acerca da inauguração da primeira paróquia de Itajaí, o Curato de Itajaí. Nós esperamos que Simeão apareça, não como coadjuvante, mas como protagonista também.
Bento, e essa imagem, como é que vocês construíram essa imagem do Simeão representada aqui, né, nesse busto? Olha, não se tem imagem dele. Então, foi constituído a partir das referências dos grupos étnicos que foram trazidos para essa região na condição de escravizados. Os povos da África subsaariana, a África abaixo do Saara, sobretudo os povos de língua banto, os denominados Angolas, Moçambiques, mais o que? Cabinda. Então, nós passamos para o artista plástico algumas características desses povos. Ele inspirou-se nessas referências e também no senhor que viveu até bem pouco tempo aqui, morreu, Manuel Vital Alves, que era o neto de um cabo-verdiano, né, que foi escravizado e também trabalhou no porto. Eu, particularmente, tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Manuel Vital Alves. Então, lá no arquivo histórico, tem vamos dizer assim, tem todo o registro do processo de construção, né, dessa representação do Simeão. Uma outra dica, né, para os professores com seus alunos irem lá e acompanhar todo o processo de construção de representação do escravizado Simeão. Então vamos ver o que o Antônio da Costa Flores, nessa entrevista lá de 1907, que ele disse sobre Simeão. Abre aspas. No Itajaí não havia então nenhuma rua, nem se falava em arruamento. Nas imediações do local em que presentemente se acha a igreja matriz, existia uns alicerces de pouco mais de meio metro de altura, construída por um pedreiro escravo do major Agostinho, de nome Simeão. Para a igreja, e uma meia-água muito pequena de taipa, sem reboco, coberta de telha, sem forma exterior de templo e conhecida como Casinha de Nossa Senhora, porque agasalhava uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. O cemitério ficava no terreno situado nos fundos dessa casinha e ia até perto da atual casa de negócios do senhor Pedro Bauer. Fecha aspas. Então é essa referência que nós temos de Simeão, né? Que ele era um dos escravizados de Agostinho Ramos. Ainda que ele tenha poucas referências, nós sabemos que ele existiu. E sabemos que na época todo o trabalho manual era feito pelos escravizados. Como disse um religioso da época, os escravizados eram as mãos e os pés dos senhores. Então, essas construções antigas que nós temos, que remontam ao século XIX, como nós temos também aqui próximo, na armação do Itapocorói, a igreja, né, lá de São João, foram construídas por mãos de escravizados. E é preciso dar visibilidade a essas construções materiais.
nós teremos a oportunidade de apresentar aqui uma pesquisa, um trabalho de conclusão de curso, falando um pouco dessa igreja lá de Armação do Itapocorói, na cidade de Penha. Então, nós vamos apresentando a vocês algumas pesquisas que nós tivemos a oportunidade de conhecer e algumas nós fomos, inclusive, orientadores. Por exemplo, eu já comentei a vocês que durante 22 anos eu fui professor de História na Universidade do Vale do Itajaí, fui o primeiro professor de História da África na mesma instituição, quando ainda não existia a Lei 10.639, que se tornou obrigatório a Lei do Ensino e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Também fui professor de disciplinas eletivas com a temática História da Escravidão Negra no Brasil e nas Américas. Trabalhei também no curso de Ciência Política, no curso de Geografia, no curso de Estudos Sociais e no curso de Ciências Sociais, também na Pedagogia. No curso de História, nós tínhamos a dupla licenciatura, bacharelado e licenciatura. Licenciatura é para visando a formação de professores e o bacharelado é visando o pesquisador, né? Então tem disciplinas específicas que nos ensinam como pesquisar e tem disciplinas específicas que nos ensinam como lecionar, como ensinar a disciplina História. Então eu tive a oportunidade de orientar alguns trabalhos de conclusão de curso, né, de bacharelado e licenciatura. E eu tenho alguns deles aqui que eu vou apresentar a vocês. Em 1995, por exemplo, a então aluna e me orientanda, Helenice Maria Furtado da Silva, hoje diretora de uma escola municipal aqui em Itajaí, ela fez um trabalho intitulado Negócios da Escravidão na Freguesia do Itajaí. Um olhar sobre registros cartoriais de compra e venda de escravas, 1861 a 1866. Então, ela investigou alguns processos de compra e venda de escravas. Então, ela trabalhou a questão de gênero. Então, ela entrevistou, ela pesquisou o caso de Ana, de Romana, Margarida e Joaquina. Então, a partir de um documento de compra e venda, ela procurou dar visibilidade a essas escravizadas que, como vocês notaram, não tem sobrenome, só tem nome. Era uma das características do período da escravidão. O africano escravizado, ou mesmo o afro-brasileiro, o crioulo, o nascido aqui, ele não tinha sobrenome, ele só tinha nome, né? Ele perdia sua identidade pessoal. Por isso que eu mencionei aqui apenas o primeiro nome, sem nome de família, sem sobrenome. Quando eles conseguiam obter a liberdade, eles adotavam um sobrenome. Nós já conversamos sobre essa questão aqui em outros momentos, e nesse livro Caetanos e Caetanos, eu também abordo essa temática. Então vamos ver o que a professora Helenice disse na introdução do seu trabalho de conclusão de curso.
abre aspas. Para fazer história local, o historiador precisa mover-se por paixão e curiosidade. Precisa acreditar na riqueza do caminho que se propõe a trilhar, sabendo que a natureza dos documentos a serem utilizados apresentam-se como uma dificuldade. Eles variam muito pouco entre si, tendem a ser limitado e impedir o encontro que se procura. Mesmo que exista o ímpeto de valorizar qualquer excentricidade que apareça no caminho, elas, por si só, acabam sendo repetitivas. Dessa forma, ela constitui-se um desafio. O historiador, então, engata seu vagão de desejos em algum lugar do passado e faz dele sua herança para organizar com paciência o cenário de que necessita. Por isso, estudar a mulher escrava em Itajaí é acreditar num caminho para muitos possíveis, é dar vigor a um tema que parece calado, mas que grita em seu silêncio. Estudá-la é uma maneira de reelaborar, de alguma forma, a escravidão feminina em Itajaí e contribuir para minimizar a precariedade de abordagens que enfocam a relação da mulher escrava na formação da história da cidade, além de compreender algumas das raízes da mulher negra e trabalhadora que compõem esta realidade atual. Ponto. Essa foi a motivação da estudante e posteriormente professora Helenice Furtado. Então, quando ela fala, por exemplo, que os documentos da história local são limitados, é o caso, por exemplo, desses registros de compra e venda. Eles são muito oficiais, né? Eles são muito repetitivos. Fala quem vende, quem compra, o preço, né? A idade, o gênero, e não traz muitas especificidades sobre, abre aspas, a mercadoria. Então é necessário, como disse Helenice, um pouco mais de imaginação histórica, de criar possibilidades, não necessariamente de inventar, mas de contextualizar, de dizer o óbvio que não está dito nos documentos. Então, essa pesquisa foi apresentada como trabalho de conclusão de curso em 1995, não é? E ainda é um trabalho que tem pouca visibilidade. Existe cópia dele no Centro de Documentação Histórica de Itajaí e com certeza deve haver também no acervo do curso de História da Univale na Biblioteca Central. Mas por vias das dúvidas, nós temos uma cópia aqui no nosso acervo, né? Então eu falei hoje de uma experiência de pesquisa sobre a escravidão na região de Itajaí, investigando processos de compra e venda de 4 escravizadas entre 1861 e 1866. E o título do trabalho de conclusão: Negócios da escravidão na freguesia do Itajaí. Um olhar sobre registros cartoriais de compra e venda de escravas.
Nossa próxima postagem, apresentaremos outras iniciativas de investigação sobre a temática em questão, sobretudo nesse mês de maio. Até lá.